Pai do Senhor, amados irmãos, estamos aqui. É que eu fiz uns estudos logo para deixar a mensagem de Deus já. A gente tem que estar estudando a palavra de Deus e deixando um pouco. Deixar uma palavra aqui hoje para meditação da Igreja de Deus. Queria pedir aos irmãos que orem pela minha vida, oro pela vida da minha família e ore pela vida de todos nós, né? Nós vamos fazer uma oração para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para falar do Teu amor, da Tua graça. Usa-me na Tua palavra, usa-me, Senhor, como vaso, como obreiro da Tua casa, como servo. Quero, Jesus, que fale aquilo que o Senhor deseja, Senhor, através da minha vida. Usa-me, Senhor, como barro, como pó, como cinza e pecador que sou. Usa-me, Senhor. Abre a porta da palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o órfão, a viúva, o necessitado. Abençoa nossos governantes e autoridades, Senhor, constituída por Ti. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a nossa nação, Deus. Cuida do Teu povo, Deus. Cuida da minha família, do meu filho, da minha família completa, Senhor. Toda ela. Em todo o Brasil. Toma a nossa nação, Jesus. Ó Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Jesus. Eu Te peço perdão em obras e pensamento, aquilo que eu pensei e fiz que não Te agradou, Jesus. Me perdoa. Me guarda, me livra do homem mau, da inveja, da traição, Deus. Me guarda, Jesus. Guarda o Teu povo, guarda a família brasileira. Abre a porta de emprego, Jesus. Cuida daqueles que estão no relento, dormindo na rua. Jesus, cuida, Senhor. Cuida do necessitado, Pai. Vai nos hospitais curando, vai nos presídios libertando, Deus. Dirige essa palavra, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu já Te peço e já Te agradeço, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Para a honra e glória do Senhor, vamos ler aqui a palavra de Deus em 1 Romanos, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 em diante, até o 30. Do 16 ao 30. É rápido, né, irmãos? A gente tem tanta coisa para o mundo, porque a gente não tem tempo de escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, carta à igreja de Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro no judeu e também no grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé não quer dizer que a gente tem que ser desempregado para viver, não, sabe, irmão? O justo viverá da fé porque ele vai crer nas maravilhas de Deus, que tudo através da fé se aconteça, amém? Porque tem muitos que usam o justo viverá da fé, mas não quer trabalhar, não quer ter uma obrigação, né? Amém? O versículo 18 diz o seguinte: a injustiça e a impureza dos seres humanos. Então, uma palavra muito forte que nós vamos ler aqui agora, irmão. Reflita nesse texto, nessa palavra, porque a palavra de Deus não é minha. O apóstolo Paulo alertando a igreja sobre essa situação que a igreja estava passando ou iria passar. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimenta a verdade. O povo era injusto, conhecia a verdade, mas não obedecia. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus
é manifesto sobre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou através dos seus apóstolos, né? Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que desde a fundação do mundo, antes de o mundo existir, o povo já sabia que Deus tinha criado tudo, Deus era supremo, Deus era o Deus fiel, era Deus real, não era um Deus de mentira, esses deuses que o homem cria aí com as mãos de barro, entendeu? Ele estava alertando que o povo já conhecia Deus. Então, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Deus fez tudo, Deus criou o mar, a terra, os céus, criou luz, criou o sol, criou a lua, criou tudo, irmão. Criou as árvores para nos alimentar, criou tudo. Então o povo já sabia, tinha esse conhecimento que Deus era Deus. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Assim o apóstolo Paulo relata. Os seres humanos são indesculpáveis em conhecer a Deus e seres insensatos, seres não confiarem, não ter fé, não seguirem a Escritura de Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração insensato deles se obscureceu. O homem pecador, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Eles diziam que eram sábios e se tornaram tolos. Assim o apóstolo Paulo relata. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quádrupes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Eles trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, irmãos. Eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro e começaram a adorar imagem de escultura. Tem países aí que adoram animais, tem países aí que adoram isso, aquilo, outro. Então, irmão, eles trocaram, inverteram. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, trocaram Deus por imagens. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante a ser humano corruptível, e a aves, e aos quádrupes, e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do seu coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Deus permitiu. Quando o pecado consome o homem não enxerga mais, o homem não vê mais. Quando a gente está possuído pelo pecado, a gente tem olhos, mas não enxerga, irmão. Entendeu? Por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Passaram a adorar imagens, passaram a adorar coisas que não são de Deus, a fazer coisas que abominam a Deus, servindo a criatura no lugar do Criador, qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, irmãos. Preste atenção, irmão. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa dos insensatos, dos tolos, o apóstolo Paulo alertava a igreja que por causa disto aí, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque as mulheres trocaram o modo natural
das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Trocaram, irmão. Eu acho que quem escutar essa palavra vai entender. Eles trocaram. As mulheres trocaram o uso natural da natureza em relações íntimas por outra, contrária à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro, irmão. Tais coisas quem praticam, irmãos, é uma imundícia, irmão. É coisas do demônio quem pratica tais coisas. E hoje nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Não se aflija, porque nós vamos passar a ver isso na rua, irmão. Nós já estamos vendo, mas vai ter coisas piores. O tempo de Sodoma e Gomorra, o povo não tinha, o povo era rebelde. Não, nós estamos vivendo esse tempo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, não despreze o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, eles estão cheios de tudo isso. Então, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz que quem tais coisas praticam, irmão, não convém, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, de homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais e sem misericórdia, embora conhece a sentença de Deus de que os praticam tais coisas são passíveis de morte. Embora eles, sabendo a existência de Deus, sabendo a doutrina de Deus, o conhecimento de Deus, eles praticam essa maldade entre eles. Eles desonram seu corpo entre si, irmãos. Deixaram o uso natural da natureza. E Deus fala, embora conheça a sentença de Deus, eles conhecem, irmãos. Quem é que não conhece, nunca ouviu falar de Jesus? Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Todos conhecem, irmão. De que os praticam tais coisas são passíveis de morte. A palavra de Deus diz, Paulo diz que são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam o que praticam. Veja o que diz lá em Provérbios, do saudoso rei Salomão, um homem sábio. Ele diz o seguinte, vamos ver aqui, Provérbios 1:7. Ele diz aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o mesmo. Então aquele povo ali, eles desprezaram o conhecimento de Deus, eles são insensatos, são pecadores. E o 1:7 e o versículo 22 do mesmo capítulo de Provérbios 1, ele diz aqui, o 22, ele diz, até quando vocês ingênuos amarrarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Porque eles estão zombando de Deus mesmo. Terão prazer na zombaria. E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Porque eles conhecem a Deus, conhecem a verdade, mas são denigrantes a palavra de Deus. Eles degridem as coisas de Deus. Entendeu? E Deus diz que eles são dignos de morte, que tais coisas praticam. Eles têm um conhecimento da verdade, da palavra, mas eles desonram. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Em Provérbios também fala
no 10, capítulo 10, versículo 1, 10, capítulo 1, ele diz assim: o filho sábio é a alegria do seu pai. O filho sábio é a alegria do seu pai. É mesmo. Eu tenho um filho maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe ele sempre assim. Eu ore pelo seu filho, ore pela sua família. Muitas vezes você não ora pelo seu filho. Tem que orar, irmão. Ore pelo seu filho. De dia e de noite. Porque o inimigo está rodeando aí, querendo destruir. Então o filho sábio é a alegria do seu pai. Mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Quantos filhos tolos não tem hoje aí neste mundo? Filhos tolos que matam sua mãe, irmãos. Como é que um homem tem coragem? Uma mulher, como um dia desse, uma mulher matou seus pais. Uma mulher, um jovem, tira os seus pais, mata seus pais por dinheiro, irmão. Por herança, irmão. Estamos vivendo num tempo difícil, irmão. Paulo já alertava ali. Paulo alertava sobre a situação do povo. O povo rebelde, o povo conhecedor da palavra, mas denegrindo as coisas de Deus. E Provérbios também, mais Provérbios. 12, 15. Vamos ver o que é que ele fala. 12, 15. Provérbios. O caminho do insensato, o caminho do pecador, o caminho daquele que é desobediente, irmão. Parece reto aos seus olhos. Parece reto aos seus olhos. Mas o sábio ouve os conselhos. Eu fui um homem que ouvi muito conselho da minha mãe. Muito conselho do meu pai. Meu pai disse: meu filho vai fazer um curso no Senai? Faço, papai. Fiz o curso do Senai. Tudo que papai mandava fazer e mamãe fazer, ai daqui que a gente não fizesse. Hoje os filhos não podem escutar um gritinho. Que os direitos humanos, os direitos aí, é tanto direito, irmão. Mas eles não vêm pagar as contas dos filhos, né? Não vêm ajudar a criar. Mas a gente tem que educar nosso filho da nossa maneira, irmão. Nós temos que saber educar nossos filhos. Não deixe seu filho fazer tudo que quer. Não deixe seu filho fazer tudo que queira. Porque muitas vezes você está desviando o caminho dele. Na medida que merecer um castigo, dê o castigo do seu filho. Porque você está consertando ele. Que aquilo ali ele não pode fazer. Então o caminho do insensato parece reto aos olhos, seus olhos. Mas o sábio ouve os conselhos. O segredo é ouvir os conselhos de Deus. Ouça os conselhos, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos ver se tem alguma coisa mais em Provérbios. 14:7. 14:7, Jesus fala também aqui, através de Salomão. Ele diz assim, do profeta Salomão, né? O rei Salomão, que escreveu Provérbios, né? Ele diz assim: fuja da presença do insensato. Fuja da presença daqueles que praticam o mal. Olha, tem amigos, irmão, e amigos. Tem amigos que querem levar a gente à perdição. A palavra de Deus diz lá em Efésios: fuja da aparência do mal. Fugir da aparência do mal não quer dizer que você vai deixar de falar com aquela pessoa. Mas aquela pessoa que é insensata, que não é correta, então você tem que fugir da presença do insensato. Porque nele você não encontrará palavra de conhecimento. Uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não ouve as coisas de Deus, uma pessoa que não é obediente aos pais, essa pessoa não pode dar um conselho bom a você nem a seu filho. Então que você tenha certeza disso aí. Fuja da presença de... Você às vezes quer tomar conselho com quem não tem conhecimento, irmão. E às vezes a pessoa tem até inveja de você. Às vezes você quer tomar um conselho de alguém, de alguma coisa, e alguém tem inveja de você. Não pode, irmão. Fuja. Fuja dessas pessoas que não procuram a Cristo, que não andam segundo a vontade de Deus, que não conhecem a Deus.
Vamos ver aqui, tem outro versículo aqui também, 17, 25. Vamos ver aqui o que é que diz o 17, 25. O filho insensato é tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Ele é insensato. O filho desobediente é triste. O filho desobediente é tristeza para o pai e a amargura para quem deu à luz, para sua mãe, né? Ele diz também lá no 23, vamos ver o último aqui de Provérbios 20, versículo 3. Ele diz assim: é uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Não é verdade? Esse homem era muito sábio, irmão. Salomão era muito sábio. Como é que ele coloca isso aqui? Isso que nós vivemos no dia a dia de hoje. É uma honra para alguém ficar longe do conflito. É muito bom a gente estar distante de problema, distante de conflito, distante. Você já percebeu que tem gente que gosta de estar no meio do conflito? Que gosta de perturbar, gosta de problema, gosta de arengar, gosta de briga, né? Então é uma honra para alguém ficar longe de conflito. É uma honra. Mas os insensatos, os desobedientes, envolvem-se neles, irmão. Então, irmão, esta palavra de Deus nessa tarde, a injustiça e a impureza dos seres humanos. Seres humanos que estão desviados da conduta de Deus, que estão afastados. Eles são dignos de morte, assim diz a palavra de Deus. As que tais coisas praticam, desobedientes, são insensatos, ouvem as coisas de Deus, ouvem a palavra, é conhecedor de Deus, mas não obedece às coisas de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Receba essa palavra em Romanos capítulo 1. Tem muito versículo aqui para eu lhe falar, mas se eu for falar tudo, vai passar de hora, né? Mas eu quero dizer nessa tarde que, pois não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aquele que obedece a Deus, que tem fé, que anda na sua integridade com Cristo, que anda em obediência a seus pais, a sua família, que não desonra seu próximo, que ama o seu próximo, ele terá futuro com Deus, ele terá um encontro com Cristo. Que Deus te abençoe, ore por mim, ore por esse canal, se inscreva nesse canal, nos ajude nesse canal, que Deus abençoe, canal de bênção. Se inscreva, compartilhe, para que essa palavra possa chegar a alguém que necessita ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.